Carta aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo de número 11, versículo 33 a seguir. Amém? Nós vamos estar lendo os últimos versículos do capítulo 11. Texto, irmãos, que encerra o texto que nós estaremos fazendo a exposição nessa noite. Amém? Carta aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33. Quantos encontraram, posso dizer amém? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Aleluias. Nós queremos, de uma forma, irmãos, objetiva nesta noite, fazer uma abordagem nesses capítulos. Nós estamos nesse projeto, estudando, irmãos, o Novo Testamento. E o objetivo, irmãos, que ao concluirmos esse Novo Testamento, nós tenhamos uma visão panorâmica dos ensinamentos contidos dentro da Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento. Amém? Estamos hoje mais uma terça-feira estudando a Carta dos Romanos, aonde na primeira terça-feira, irmãos, nós vimos aqui, aleluia, que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, nos seus primeiros capítulos, ele mostra a condição de todo ser humano, dependente, irmãos, da sua raça, da sua nacionalidade, debaixo da maldição do pecado. Logo após, irmãos, o apóstolo Paulo começa, a partir do capítulo de número 5, mostrar a justificação, amém? E o sacrifício de Jesus nos justificando, rompendo com a nossa inimizade. Terça-feira passada foi abordado aqui a nova vida, né, debaixo da graça de Cristo. Foi falado aqui, irmãos, através do presbítero Renato, né, irmãos, o que é a nova vida debaixo da graça de Cristo? Uma vida, irmãos, livre do pecado, livre da prática do pecado e livre da condenação. Por isso que lá no capítulo 8, né, irmãos, a Bíblia vai deixar bem claro, né, que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Amém? Hoje nós vamos estar avançando, irmãos, mais um pouco. Aleluia. Como nós já falamos, e nós vamos estar estudando o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, irmãos, dessa carta. Por que os três capítulos? Porque os três capítulos que ora nós mencionamos aborda o mesmo assunto, fala sobre a nação de Israel. Então, o apóstolo Paulo, ele vai, irmãos, dentro desse tratado teológico, doutrinário, como nós já falamos aqui, o apóstolo Paulo agora ele vai trazer um ensinamento sobre a nação de Israel. Uma nação, irmãos, que há poucas semanas agora estava novamente, irmãos, nos holofotes do mundo pelos acontecimentos que lá estavam acontecendo, irmãos, naquela guerrilha entre Israel e o grupo, irmãos, radical islâmico do Hamas. Israel, irmãos, que eu costumo dizer que é o termômetro profético para a igreja. Os seus acontecimentos nos dão sinais, nos dão pista para aquilo que vai acontecer, irmãos, na igreja, no sentido, irmãos, escatológico. Amém? Então nós vamos abordar algumas coisas. Eu quero convidar você que quer acompanhar a leitura, você retornar um pouco atrás no capítulo 9 da Carta aos Romanos, a partir do versículo de número 1. Amém? Nós vamos estar, irmãos, recitando aqui os versículos, mas nós não vamos estar lendo, amém? Apenas nós vamos estar fazendo uma síntese daquilo que está falando, e enquanto nós falamos aqui, se você quiser ir aí ler, fique à vontade, senão você depois guarde a leitura e faça em casa, amém? Mas ouça aquilo que nós temos para passar, porque é muito importante, amém? Capítulo 9, aleluias, da Carta aos Romanos. Na minha Bíblia, irmãos, esse capítulo ganhou um subtítulo.
E qual é o subtítulo? Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Amém? Então, quando nós vamos analisarmos, estudarmos o capítulo de número 9, nós encontramos, irmãos, eu separei aqui, na verdade, seis divisões dentro desse capítulo, cada divisão trazendo uma revelação para as nossas vidas. A primeira divisão, irmãos, está do versículo 1 até o versículo 5, aonde Paulo vai dizer o seguinte: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Bom, o que Paulo, irmãos, vai estar explicando aqui? Paulo fala, irmãos, da escolha de Israel, né, da escolha de Deus acerca de Israel, segundo a carne, adotando a nação de Israel como filhos, né, revelando a sua glória para a nação de Israel, dando-lhes, irmãos, conhecer a sua doutrina, a sua palavra, estabelecendo com eles uma aliança, revelando o cerimonial do culto e repousando promessas sobre essa nação. Então, o apóstolo Paulo agora, ele aborda para falar sobre a sua própria nação, os seus próprios parentes. E ele usa uma expressão aqui que tem grande tristeza e contínua dor no seu coração. Por que Paulo usa essa expressão para começar a falar da nação de Israel? Porque a nação de Israel, mesmo, irmãos, mesmo sendo tão privilegiada, como os versículos de número 4 e 5 vão nos mostrar, amém, que a eles Deus o adotou como filhos, a eles Deus revelou a sua glória, a eles Deus deu os concertos, fez aliança, a eles Deus deu a lei, o culto e as promessas. Nenhuma nação em todo o mundo teve tanta experiência intrínseca com Deus como a nação de Israel. Começando pela, não vamos falar de Adão, nem de Noé, mas começando por Abraão, ou Abrão, quando tem um encontro com Deus ainda na Mesopotâmia, depois Isaac, depois Jacó, irmãos, depois a própria geração de Moisés, que viu até o Sinai fumegando, ouviu a voz de Deus, viu a nuvem de Deus descer sobre a tenda da congregação, viu o mar se abrir, viu maná, pão cair do céu, viu carne cair do céu, viu pedra gerar dar água. Então, grandes manifestações de Deus essa nação recebeu, cuja nenhuma outra nação teve. Quando a gente para analisar isso, logo, irmãos, a nação de Israel deveria ser uma das nações mais crentes de todo o mundo, porque nenhuma outra teve tanta experiência com Deus como ela. Mas o que aconteceu com a nação de Israel? O que aconteceu com aquele povo? O texto vai nos revelar o caminho que eles seguiram. E eu quero, irmãos, só fazer uma aplicação pessoal aqui e dizer, irmãos, que a situação ou a história, como você desejar, ela se repete também com a igreja. Porque nós encontramos pessoas que também tiveram grandes experiências com Deus. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas, irmãos, que têm provas evidentes da existência de Deus e de Cristo, e pelas manifestações que receberam, eles deveriam o quê? Expressar a sua fidelidade a Deus todos os dias da sua vida. Mas qual é o caminho que eles seguem? O mesmo caminho que a nação de Israel escolheu seguir. Amém? Então, por isso que Paulo usa a expressão
no versículo de número 2, que ele tem contínua dor e tristeza por causa da nação de Israel, por causa dos seus irmãos. Porque é muito triste, meus irmãos, você vê uma pessoa que ela recebeu uma cura, ela recebeu uma libertação, ela recebeu uma revelação de Deus, ela teve a sua experiência com Deus e ela optou por livre e espontânea vontade não servir a Deus, mas servir o mundo. Não servir a Deus, mas servir as coisas do mundo. Não adorar a Deus, mas adorar os falsos deuses do mundo. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Versículo 6 e 7. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus haja falado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que Paulo vai explicar, irmãos, no versículo 6 e 7? Aqui ele está falando de um segundo Israel. No versículo 1 ao 5, ele fala do Israel segundo a carne, na chamada de Abraão e na sua descendência. No versículo 6 e 7, agora Paulo vai nos apresentar um Israel que está enxertado dentro dele, aqueles que também não são israelitas de sangue. Eu anotei aqui, fala de um Israel espiritual, chamado por Deus segundo a promessa, entre todas as nações. Amém? Então, logo nós podemos entender o seguinte, que nós que estamos aqui, até onde eu sei, né? Nós não temos linhagem sanguínea israelense. Amém? Então, segundo a carne, não temos vínculos com Israel. Mas, mediante a fé, segundo o Espírito, também estamos debaixo da mesma promessa e recebemos a adoção de filho por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É isso que Paulo quer dizer quando ele diz assim, olha, nem todos que estão em Israel são israelitas. Por quê? Porque dentro da nação de Israel, segundo a carne, há aqueles que não receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, também entre os gentios, há aqueles que, num sentido espiritual, tornaram-se israelitas. Por quê? Porque receberam a lei, receberam a promessa, provaram da glória de Deus, fizeram concerto ou aliança com Deus, e por causa disso estão na mesma condição dos israelitas. Amém? Nem Israel está acima da igreja, e nem a igreja está acima de Israel diante de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Irmãos, versículo 8 até o versículo 23, amém? Paulo vai tratar de quê? Da soberania de Deus em todas as suas obras, inclusive na eleição. Amém? Então, quando você lê do versículo 8 até o versículo 23, Paulo vai ensinar o seguinte, que Deus sempre tem o controle nas mãos. Deus, ele não perde o controle. Deus, ele não perde a sua soberania. Deus, ele não perde o seu poder. Amém? Por mais que você olhe uma nação que conheceu Deus, uma nação que recebeu a revelação de Deus, porém uma nação como a nação de Israel que mergulhou na idolatria e na prostituição espiritual, no adultério espiritual, isso muito bem representado nos escritos dos profetas, dos reis, na história da nação de Israel. Então, quem olha, parece que Deus não teve poder para segurar o povo nas suas leis e no seu conserto. Não é isso que Paulo ensina. Paulo está dizendo que tanto os judeus, os israelitas, como também os gentios, eles estão debaixo da soberania de Deus. Eles vão no curso que eles desejam, o curso que eles querem, viver a vida que querem, mas isso não diminui o poder e a soberania de Deus.
Amém? Não é que Deus não conseguiu colocar a nação de Israel na linha como nós falamos. Não é que Deus não consegue colocar uma pessoa na linha como nós falamos. Não, não é isso. Deus tem poder para isso. Mas Deus não impõe isso. Sabe por quê? Porque a Deus, meus irmãos, se obedece por fé. Amém? É por fé que se obedece a Deus, porque você crê no que está nas Escrituras Sagradas. Eu já comentei com alguns irmãos que uma das coisas que eu mais admiro em Deus é o seu senso de liberdade. Deus, sendo todo-poderoso, criador do indivíduo, ele poderia ter criado o indivíduo sem faculdades a pecar. Ele poderia ter criado o indivíduo sem ter o mal dentro de si. Mas Deus não fez isso. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a liberdade de escolher se nós queremos praticar o bem e servir a Deus, ou se a gente quer, irmãos, praticar o mal e servir o mundo e o seu rei. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro, tá, que a soberania de Deus está acima de tudo. E Deus não perde o controle. Amém? Nem quando, irmãos, lá na frente, né, nós vamos estudar ainda sobre isso, o anticristo se manifestar na terra, amém? Nem quando o diabo for solto, depois do período milenar, Deus não perdeu o controle. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que o diabo é solto por um espaço de tempo. Então tem um tempo determinado. E quem é que determinou isso? Deus. Então logo nós precisamos entender o seguinte, que Deus que nós adoramos, ele é soberano, está acima de tudo e está acima de todos. Amém? Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Versículo 24 ao 29, ainda do capítulo 9, amém? Versículo 24 até o 29, vai dizer assim, ó: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Isso sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Aqui, irmãos, Paulo agora vai mostrar a escolha dos gentios. Para quem não sabe, quando você lê na Bíblia a palavra gentios, refere-se a todas as nações, ou as pessoas, melhor dizendo, de todas as nações que não pertencem à nação de Israel. Amém? Então aqui, ó, Paulo vai dizer que aqueles que estão fora, entendeu, da linhagem de Abraão, aqueles que não são judeus, porém, se entregaram a Deus, eles agora são chamados filhos do Deus vivo. Amém? E nós encontramos nesse texto, irmãos, uma rejeição a Israel. Porque Deus falara na boca do profeta Oséias, Deus falara na boca do profeta Isaías. Deus, irmãos, ele acabou lançando um juízo sobre a nação de Israel. E por que a nação de Israel, irmãos, teve esse juízo? Por causa da sua rebeldia. Amém? Versículo de número 30, olha o que diz aqui o texto. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justiça e alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, veja bem, nós conhecemos a história. Amém?
Jesus aparece pregando, se revela ao mundo como Filho de Deus. E todos aqueles que em todo mundo, e aqui quando eu falo mundo, eu não falo de pessoas, eu falo de cosmos, né? Então de planeta, de universo, todos aqueles que em todo o planeta olharem para Cristo e o reconhecerem como seu único e suficiente Salvador, estão debaixo da expressão filhos do Deus vivo. Amém? De uma forma antagônica, nós podemos dizer o seguinte, que todo aquele que não reconhece a Cristo como Filho de Deus e não entrega a sua vida a Cristo e não serve a Jesus Cristo, não pode ser chamado Filho do Deus Altíssimo. Porque Paulo deixa isso bem claro, que a adoção de filho vem por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Logo, se alguém pregar que existe salvação fora de Cristo, tal evangelho não tem base bíblica. Amém? E quebra a principal doutrina do cristianismo. Você entendeu? Diga glória a Deus. Para nós encerrarmos, irmãos, o capítulo 9, versículo 31 ao 33, vai dizer o seguinte: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém? Esses versículos que ora nós lemos, eles vão revelar que Israel não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque não creram, irmãos, em Jesus. Antes confiaram nas obras da lei. Quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus questionando muito com os fariseus, com os saduceus, com as lideranças religiosas da época. E qual era o maior debate de Cristo com aqueles religiosos? Justamente isso, a eficácia da lei. Então, a nação de Israel, ela agora procurou se debruçar e se firmar na lei e não alcançou a justiça. Por quê? Porque não acreditaram em Jesus. Sabe aonde que, no meu entendimento, Israel se perdeu? Israel não entendeu para que servia a lei. E aqui é muito importante nós entendermos isso. Quando Deus deu a lei para a nação de Israel, a lei vinha para quê? Para identificar o que era errado. A lei veio para regulamentar. Por isso nós temos uma lei, né, dentro da Bíblia, civil, uma lei moral e uma lei cerimonial. A lei civil que está dentro da Bíblia regulava a vida civil da nação de Israel. A lei cerimonial apontava para quê? Para o sacrifício de Jesus e regulamentava, né, irmãos, parte do cerimonial. E a lei, irmãos, a civil, a cerimonial, me fugiu agora outra que eu tinha falado aqui. Então, essas leis que Israel tinha, tá, irmãos, ela vinha para quê? Para identificar o erro. Você está entendendo? Mas ela não apresentava solução. Ela não apresentava solução. Por quê? Porque a lei por si não tem condições de salvar um indivíduo. Eu vou tentar exemplificar aqui. Uma pessoa comete um crime. Ela esbarra na lei. O que define o crime que a pessoa cometeu? A lei. Bom, essa pessoa vai a julgamento. Uma vez comprovado que o crime foi cometido, a lei traz o quê? Condenação.
E a pessoa, então, ela pode ser presa, passa a viver uma vida de reclusão. Bom, essa pessoa lá dentro do sistema prisional, ela pode ser reabilitada e abandonar a prática do crime, como ela pode permanecer no estado de criminoso e até aumentar o seu estado de perigosidade. Logo, nós vamos entender o quê? Que a lei, ela não influencia na reabilitação de uma pessoa. Ela simplesmente mostra o erro e traz a condenação. Israel não entendeu isso. Os irmãos estão entendendo? E aí, quando apareceu a solução, que era Cristo, eles não receberam. Mesmo a lei falando de Cristo. Amém? O que aconteceu? Tropeçaram na pedra, como já havia a própria profecia falando, irmãos, que Deus colocaria uma pedra em Sião, que seria pedra de tropeço, pedra de escândalo. Amém? Isso é uma síntese do capítulo de número 9. Amém? Vamos para o capítulo de número 10. As horas, irmãos, avançam, corre depressa. Abra tua Bíblia aí no capítulo de número 10, versículo de 1 a 3 dos Romanos. O que nos diz a palavra de Deus? Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com conhecimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Paulo diz assim, olha, eu quando olho para a nação de Israel, eu desejo que a nação de Israel seja salva. Por quê? Porque a nação de Israel é uma nação, ou é uma nação, que ela tem zelo de Deus. Ou seja, ela procura fazer as coisas certas para agradar a Deus. Sabe qual é o problema que o apóstolo Paulo enxergou na nação de Israel? É que a nação de Israel vivia com esse sentimento de fazer as coisas certas, mas não tinha conhecimento. Amém? Amém. Por isso, meus irmãos, que a gente fala e ensina aos irmãos que boa vontade só não basta. Amém? Nós temos que ter conhecimento de como nós devemos servir a Deus. E onde nós adquirimos esse conhecimento? Nas Escrituras Sagradas. Por isso que um culto como esse deve ser o culto mais apreciado pela igreja depois do culto de celebração da Santa Ceia. Porque é aqui que nós adquirimos conhecimento. Porque você pode amar a Deus com toda a força da tua alma. Agora, se você não aprender pelas Escrituras como você deve servir a Deus, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso foi uma situação da nação de Israel. E Paulo, conhecendo a nação de Israel, Paulo vendo eles, Paulo disse assim, olha, eu desejo muito que eles sejam salvos, porque eles são um povo zeloso. Eles apenas não aprenderam, não têm conhecimento. Amém? Tem um texto na Bíblia, irmãos, que se nós olharmos sobre uma perspectiva, nós vamos entender que a lição que vem ali é exatamente essa. Que boa intenção somente não basta, tem que ter conhecimento. Qual é o texto? A Arca da Aliança está sendo levada para Jerusalém. E a Bíblia diz que um dos bois, eles tropeçam. E a arca balança. Quando a arca balança, um homem por nome de Uzá leva a mão na arca para não deixar a arca cair. O que aconteceu com Uzá? Morreu fulminado. Aí eu pergunto para os irmãos, a intenção de Uzá era boa? Era boa. Ele não queria deixar a arca cair. Mas a atitude que ele fez era certa? Não era certa.
Porque quando Deus falou para Moisés construir a arca, Deus disse assim, olha, faz varais de madeira, revestido de ouro, bota a argola, né, na extremidade da arca, para que os varais entrem pelas argolas e os homens peguem nos varais para que mão humana não toque na arca. Então, quando Deus disse assim, ó, que não era para homem tocar na arca, isso era em todas as situações. Os irmãos estão entendendo? Então, quando Uzá viu aquilo ali, ele disse, não, eu vou proteger a arca para não cair. Acabou sendo fulminado, porque, irmãos, ter boa intenção só não basta. Tem que ter atitudes corretas. E atitudes corretas vêm por meio do entendimento. Amém? O que faltou para Israel entender? O que está registrado a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 11. Porque quando você lê a partir do versículo de número 4, Paulo vai dizer assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, qual foi o entendimento que faltou para a nação de Israel? Que quando Cristo veio, tá, ali acabou a lei. Agora a salvação está em Cristo. A fé em Cristo é que vai nos justificar diante do Senhor. Aí todos nós conhecemos a história. Nós sabemos o que os israelitas fizeram com Jesus. Não é verdade? Sabemos de toda a afronta, de todo o flagelo, a ponto de levar à morte e morte de cruz. Aí talvez alguém diga, tá, mas Jesus não teria que passar por isso? Sim. Jesus teria que passar por isso. Mas a nação de Israel teve a sua oportunidade de o reconhecer como Messias, como Salvador, como libertador e escapar de tantos flagelos que eles, irmãos, enfrentaram dali para frente. Amém? Do versículo 4 ao 11, Paulo vai deixar bem claro que o fim da lei é Cristo e após a manifestação de Cristo em carne, a justificação e a salvação é adquirida por meio dele. Sem a fé em Cristo e uma vida de comunhão com Deus, por meio do conhecimento da verdade, é impossível de obter salvação. Então isso aqui tem que ficar bem claro para nós, irmãos. Tá? Que sem a fé em Jesus Cristo e a comunhão com Deus por meio do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, é impossível ter salvação. Amém? É muito comum você ir pregar para uma pessoa e a pessoa dizer assim, não, meu filho, eu sou uma pessoa boa. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo nada de ninguém, eu só faço bem.